O futuro está sempre em branco, somente sua força de vontade pode deixar pegadas nele. Satoru Fujinuma. Eu sou Vinícius. E eu sou o Vitor. E tá começando mais um V2Cast. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Boku Dake Gainamachi, também muito conhecido como Erased. A tradução do japonês para o português, a cidade onde só eu não existo. Boku Dake Gainamachi é um mangá escrito e ilustrado por Kei Sanbe e publicado na revista Young Ace da editora Kadokawa Shoten desde 2012. O primeiro volume do mangá foi lançado em 26 de janeiro de 2013 e finalizado em 4 de março de 2016 com 8 volumes. Uma adaptação para anime intitulada Erased, produzida pelo estúdio A1 Pictures, começou a transmitir-se na Fuji TV desde 8 de janeiro de 2016. Teve também um filme estreado no Japão em 19 de março de 2016 e um seriado live action na Netflix estreado em 15 de dezembro de 2017 no Japão. No Brasil, o mangá é publicado pela editora JBC com o título Erased. Sinopse: a história segue Satoru Fujinuma, um jovem que vive em Shiba, que, de alguma forma, possui uma habilidade conhecida como Revival, que o envia de volta no tempo, momentos antes de acontecer um incidente com risco de vida, permitindo-lhe evitar que aconteça novamente. Quando sua mãe é assassinada por um agressor desconhecido em sua própria casa, a habilidade de Satoru, repetidamente, o leva de volta 18 anos no passado. Então retorna como aluno do ensino fundamental em Hokkaido, novamente, e isso lhe dá a oportunidade não apenas de salvar a sua mãe, mas também de prevenir que um incidente de sequestro que tirou a vida de 3 de seus amigos de infância, 2 colegas de classe e uma menina que estudava em uma escola diferente nas proximidades. Ao longo do anime, podemos ver uma criança que reconheceu seu amadurecimento como adulto pelo fato de ter voltado no tempo, quanto o esforço também de ser criança. Com isso, ele se relembra o melhor dos momentos triviais e vê com mais clareza como as coisas eram. Esse fato lhe dá a oportunidade de fazer as coisas diferentes, não só por saber o que vai acontecer sem a sua interferência, mas principalmente por estar ali, mais uma vez. Então, ele volta no tempo e vive o melhor da sua infância, alterando alguns eventos sem se importar com os resultados do seu presente, apenas com o presente daqueles que ele tenta desesperadamente salvar. Esse anime, ironicamente, é da nossa famosa série Esse Não É o Anime para Crianças, tendo crianças como protagonista, onde vemos uma criança se anulando, se entregando e se esquecendo do seu próprio presente. Bom, e aí fica algumas perguntas pairando no ar. Eu, desde que assisti da primeira vez e até hoje, assisto algumas vezes eventualmente, e me pergunto: você realmente tem vivido o seu tempo? Ou você procura viver o tempo perdido naquelas de saudade do que eu nunca vivi? E ainda assim, você mudaria o que você viveu? Pode começar, né? Bom, antes de mais nada, cacete, né? Gostei desse anime que não é para crianças, né? Tem muitos aí. Tem uma cambada, na verdade. Bom, daí ficou essas perguntas. Nossa, essas perguntas de supetão, assim, são muito complexas de se responder, assim. Mas bora lá. Você tem realmente vivido o seu tempo? Procura reviver o tempo perdido. Bom, eu sou muito jovem ainda. O Vinícius tem quase a dobro da minha idade. Mentira, ele não é tão velho assim. Então, normalmente, gosto de usar uma analogia que quando você está no ensino médio, tudo é infinito. Quando você é jovem, tudo é infinito. Então eu tenho essa perspectiva de que eu ainda tô achando que as coisas são infinitas. Eu tô indo pra um lado mais maduro, tô tentando amadurecer com o tempo, até tipo as coisas que eu tô começando a assistir envolvem personagens que são mais adultos, né? Não mais personagens jovens, como eu gostava anteriormente. Então eu acho que eu tô nesse processo de aceitar o passado que vivi como jovem.
recentemente vi um filme onde uma personagem, ela define a adolescência, essa fase infantil, da criança até o adolescente, indo para a fase adulta, semi-adulta, jovem adulto, que seja, como um prólogo das nossas vidas. É desse tempo que eu tô tentando. Acho que isso se resume e aí responde a pergunta. Eu acho que eu tô num prólogo, só que de vez ou outra eu ainda quero continuar vivendo esse prólogo e não assumir o começo de um livro, que eu chamo de vida adulta. Sim. E ainda assim mudaria algo que viveu? Se eu mudaria algo que eu vivi, eu acho que a gente sempre vai ter arrependimentos. Sempre vai, em algum momento, assim, um toque de gatilho pra alguém que te lembrou ou que teve um passado melhor que o seu. E você pensa, como seria se eu tivesse feito melhor? E eu acho que isso é até comum. Não que seja de todo ruim ter esse tipo de pensamento, mas vale mais a pena se manter no que você pode fazer agora, né? Então, uma coisa que eu teria vivido, possivelmente, se eu voltasse pro meu eu mais jovem, e não faz muito tempo, mas ao invés de fazer as cobranças populares, como estuda mais, faz aquilo, estuda aquilo, procura trabalho naquilo, eu falaria pra ele viver com mais amor e com mais intensidade nas suas autodescobertas, sabe? Não ter medo. Não aguentar as pressões sociais do que é tempo, de que você tá sempre fazendo alguma coisa. Tentar se descobrir. Tentar viver artisticamente mais do que viver outrora. Mais ou menos isso. Bom, eu com os meus 20 e tantos anos, você tem realmente vivido o seu tempo ou procura reviver o tempo perdido? Cara, há alguns anos atrás, tava rolando numa página social e eu vi um meme de que aparecia a foto de um garoto desesperado e dizia o seguinte: você já parou pra pensar que até os seus 18 anos a vida é um free trial e depois disso você paga pra viver, você assina o plano premium e vive a vida do jeito que consegue, do jeito que pode ou do jeito que te é ofertado? E eu parei e pensei, eu falei, mano, realmente. E aí entra naquilo que você falou, é um prólogo, é infinito, é doce, é gostoso, sabe? Tem som de músicas infantis ou pagode pra churrasco com cheiro de torta de limão, tá ligado? Abertura de anime. Justamente. Aquela abertura de anime que vai contar tudo pra você, mas você não vai perceber o que vai rolar no anime e a abertura já entregou. E você tá vivendo, porque a música é empolgante, é eletrizante, é gostosa. Você só vai. Mas quando chega o primeiro boleto anual ali da sua vida, onde você começa a pagar por esse teste que você já fez, você vê que não, mano, não é doce. Não querendo iludir ninguém, tenha menos de 18 anos ou ninguém que assumiu a vida adulta de alguma forma. Mas não é doce, não é fácil. Tem muitos momentos bons, tem muita coisa. Sim, volta a gente para um prólogo, isso é maravilhoso. Mas, cara, é puxado, é um tryhard. E às vezes eu procuro viver o tempo que eu perdi, porque eu vejo que eu tenho um pouco mais de tempo ali na frente. Então aquilo que eu me anulei ou aquilo que eu me privei de certa forma, eu vejo que isso hoje eu consigo fazer. E eu consigo fazer com mais maturidade. Eu consigo fazer com mais consciência. Por exemplo, as minhas 2 primeiras tatuagens. Eu nunca fui fã de fazer tatuagem, eu nunca fiquei na fissura de fazer tatuagem. Mas quando eu fiz certo do que aquilo era, do que aquilo significava pra mim, do que a minha religião dizia sobre isso e do que eu vou dizer sobre isso pra quem perguntar. Então, a gente passa a querer viver momentos que a gente não viveu antes, mas a gente vive com mais maturidade. E isso torna as coisas um pouco mais doces, torna as coisas um pouco mais difíceis. Então, viver aquilo que você não conseguiu viver no passado nem sempre é ruim, nem sempre é frustrante. É só um amadurecimento de uma ideia que você teve.
E isso é muito bom. Mas sim, eu mudaria algo que eu vivi. Eu faria diferente em ter doado meu tempo para pessoas que, não digo que me atrasaram, né? Porque quem mais me atrasou foi eu, porque eu permiti que elas fizessem isso comigo. Mas com pessoas em que não me levaram a lugar nenhum, não me trouxeram nada, com pessoas que só foram puro desgaste. Eu teria aproveitado mais o meu tempo e vivido coisas que eu queria viver na época de uma forma eloquente, de uma forma doce, de uma forma inconsequente. E eu teria, assim, pensado um pouco mais em como viver o hoje, em como o hoje vai afetar o amanhã, mas sem me preocupar com a pressão do estude isso, do faça aquilo, porque eu nunca entrei nessa corrida que colocam a gente. Eu não tô competindo com ninguém, além de mim mesmo. E sinceramente, quando eu me olho no espelho, eu mal consigo ver alguma competição. Eu gosto de competir, eu gosto, sabe, da rivalidade, mas tem limites. E a minha vida não vejo ela como um jogo para competir dessa forma desenfreada em que a sociedade coloca a gente. Pesado, pesado. Então, antes de fazer uma pergunta pra você continuar o seu raciocínio, eu queria recomendar 2 filmes que vieram à cabeça agora. Que tem essa questão de tempo. É um filme chamado Questão de Tempo, onde o protagonista ele teve aqui o poder de voltar no tempo, já que todos os homens da família dele têm esse poder. E aí o filme tenta passar alguns insights sobre como a gente aproveita o tempo. Porque ao invés de ele querer dinheiro e outras coisas, ele só queria arrumar uma namorada. Ele usou esse poder pra isso. É muito engraçado. Tem outro filme também, que é Meia-Noite em Paris. Tenta passar um insight de como a gente sempre quer achar, às vezes, que o passado era melhor do que o nosso presente. Mas não no escopo da nossa vida, mas sim com a sociedade como um todo. E aí mostra o cara, ele indo pra uma época do Paris, onde tinha muitos grandes artistas, escritores ali em conjunto e andando no mesmo lugar. Agora te perguntando sobre o que tu tava falando, uma coisa que eu costumo dizer pra mim mesmo é que eu me descubro na medida do que eu faço. Nesse seu 10 anos a mais que você viveu que eu, isso se concretiza, isso é verdade, você realmente só se descobre na medida do que você faz. De todos os que você aprendeu, do que você poderia ter vivido ou não, que você comentou sobre as pessoas, por exemplo, que te roubaram um pouco de tempo. Mas, enfim, essas pessoas não te deram alguma coisa a mais, não te mostraram algum lado seu que você não conhecia antes, Isso é um questionamento que eu tenho sobre pessoas que viveram mais que eu. Sim, tá, vamos lá. Olha, às vezes, né, falando um pouco de Fullmetal Alchemist, principalmente o Brotherhood, porque esse sim é bom. Às vezes sim, rola a ideia da troca equivalente. Rola aquilo de eu dou algo pra você e você me dá algo que é de mesmo peso ou mais importante até. Mas às vezes, cara, não. Às vezes você só dá. E você não perde por não ter recebido retorno. Você perde por ter ficado no mesmo lugar. Entendeu? Acho que a maior perca de tempo pra você é você ter ficado no mesmo lugar. Aquela pessoa pode ter sido ruim pra você, pode ter sido horrível, mas de alguma forma ela mexeu com a sua vida a ponto de fazer você pensar naquela situação e você mudar sobre aquilo. Isso é uma conquista, isso é uma vitória, isso é um progresso pra você que você vai levar daqui pra vida, vai ficar chato e vai dar sermão sobre aquilo, de como viver aquela situação mudou a sua cabeça em certo ponto. Então, nesses 10 anos que eu vivi, muitas coisas eu ganhei e muitas coisas eu perdi. Pato Fu tem uma música que eu não lembro exatamente a letra, mas diz mais ou menos assim: as guerras que eu ganhei eu nada aprendi, mas aquelas que eu perdi, delas sim, algo eu aprendi. Então, tudo aquilo que você recebeu, que foi fácil, que foi de mão beijada, tudo aquilo que você venceu e acabou. Tá bom, você cresceu um pouco com aquilo e tá tudo bem. Mas agora, toda vez que você perde alguma coisa e você vê que você perdeu, toda vez que você se depara com uma situação onde que você não cabe,
mas aquilo já foi seu tempo, sua paciência, já foi tudo de você. Você teve uma perca e você conseguiu olhar para aquilo, aí sim você cresce. Sobre os filmes que você falou, cara, eu dei risada porque questão de tempo eu assisti e veio um flash assim do filme e é um filme que às vezes eu dou risada, mas eu choro quando assisto porque ele é muito lindo com essa percepção de tempo e de valor que a gente dá para o nosso tempo, de como a gente usa as coisas à nossa volta. Eu acho um dos filmes fantásticos assim para se assistir nesse quesito. O Meia Noite em Paris. Não, só comentar aqui, a questão de tempo é cotidiano, né? No final ele tem o insight de que ele deve viver o dia com mais alegria e com mais atenção, né? No final. Ele percebe até na cena lá do cara que tá tocando um rockzão pesado, que antes ele achava horrível, mas ele começou a embrasar lá no som do rockzão também junto com o cara. Começou a olhar com as coisas com outros olhos, né? Que ele pegou o insight de viver o mesmo dia 2 vezes. Ele percebeu como a gente tá tão focado em si mesmo que a gente não vê a beleza do mundano, a beleza do simples à nossa volta durante o dia. Mano, é parar de olhar pro meio e olhar pro que tá fora da nossa cerca, né? Isso eu acho muito fantástico. Que nem tava voltando no metrô esses dias e uma mulher entrou no vagão de noite, irmão. Era, sei lá, acho que 11h30, voltando do trabalho. E uma mulher, ela entrou com pandeiro. Eu falei, vixe, mano, lá vem. Na hora que ela começou a tocar o pandeiro, eu não tirei o fone de ouvido, mas eu parei a música. E era, assim, uma voz tão gostosa, eram umas letras, sabe, tão bonitas. Não era um pagode, não era um samba, era mais pra música folclórica mesmo. E, meu, o sorriso, o encanto que ela dava, sabe, tocando a música, sabe, justamente naquele momento em que o cara parou de falar, pô, rock é chato, vou passar reto, ele falou, não, e se eu ver isso aqui, e se eu ver como é que é isso aqui? E ele viu e ele curtiu, foi aí justamente a mesma coisa. Quem me conhece sabe que eu não sou fã de samba, de pagode ou qualquer coisa parecida, mas às vezes é importante a gente dar valor pro que tá acontecendo, e sinceramente, esse é o momento em que eu valorizei muito o fato de eu ter parado de olhar para as mensagens que eu respondia, parado de olhar para o que eu estava assistindo, parado de ouvir o que eu estava ouvindo e dar atenção para o que estava à minha volta. Eu acho que foi muito mais acolhedor do que se eu tivesse simplesmente ignorado. Eu lembro, voltando ao que você falou sobre samba, coisa de São Paulo, você vê no vagão um cara tocando violino, no outro sax, ao mesmo tempo um ambulante vendendo salgadinho ou fone de ouvido. Shopping trem, mano. Shopping trem é incrível. Quem nunca viveu essa experiência não sabe o que tá perdendo. Entretenimento puro. É um pouquinho caótico, um pouco inseguro. Você vai ficar triste com aqueles que vão embora devido aos guardas e as suas responsabilidades. Ou as histórias tristes que podem não ser verdade, ou as piadas, ou os rimadores de vagão. Você sabe, aquilo vai... Eu acho que isso faz parte de quem vive nos centros urbanos, né? Vai ser cotidiano ter essas histórias pra contar. Mais alguma reflexão, alguma pergunta pra mim, necessariamente? Tenho. Essa pergunta aqui é gostosinha porque ela tá no anime. E aliás, não é nenhuma pergunta. A personagem Kaio Hinozaki, ela escreve um texto, que esse texto ele vai pro livro dos alunos da sala dela, onde todos eles escreveram um texto sobre si. Ela escreveu um texto e o título desse texto é justamente o título do anime. Bokudakigai Naimachi, a cidade onde só eu não existo. Eu perguntei pro pessoal no trabalho, para alguns amigos, para quem assistiu e para quem não assistiu, e cada um deu uma justificativa, uma explicação, uma cidade ou um lugar diferente. Agora eu pergunto pra você, Vitor. A cidade onde só você não existe, como ela é? Como você descreve essa cidade? Onde só eu não existo.
Eu colocaria necessariamente uma cidade muito colorida, cheia de banners, luzes e coisas vivendo e existindo. Eu diria que a cidade de São Paulo, por exemplo, onde eu apenas sou um dentre milhares passando ali no mesmo local. Sinto que não existo, sinto que não faço parte dali, naquele instante. Pois o arredor, as coisas andam com as próprias pernas. E na minha mente fechada e pequena, adolescente também, onde eu acho que as coisas são infinitas e doces, como eu disse em outro momento, se não tem uma pontada de mim aquilo, não existo para aquilo, entende? Mas talvez seja uma visão egoísta. E talvez eu mude com o tempo. Ah, não tem problema se for egoísta, mas é porque realmente é sobre você. E a cidade onde eu não existo, ela é um lugar onde eu possa ir do campo para a orla da praia em questão de poucos minutos. É onde eu possa sentir a calma e a paz, diferente dessa correria de São Paulo. Mas é um lugar colorido, é um lugar vivo. É talvez um lugar onde, quando eu bem quiser, só eu existo lá. E eu tô isolado de todo mundo. Mas também, quando eu bem quiser, é um lugar onde vai ter muita gente, não necessariamente ao meu redor para me aplaudir e dar tapinha nas costas, mas terão gentes, pessoas, sabe? Ali em volta, e eu vou entender melhor como é essa ideia de viver em comunidade, sociedade, pessoas que podem ou não falar comigo, que podem ou não me conhecer. Um lugar onde somente eu não existo, talvez possa ser um lugar onde eu não tenha que ser adulto o tempo inteiro, eu não tenha que ser esperto, inteligente, eu não tenha que estar atento o tempo inteiro. É um lugar onde eu posso ter quem eu sou ou até quem eu nunca fui, mas também vai me agradar. Um lugar onde só eu não existo, um lugar onde eu não preciso ser forte o tempo inteiro, é onde eu sei que eu não estou numa corrida e para onde eu olhar eu não vou encontrar corrida nenhuma, eu vou encontrar disputa nenhuma, a não ser aquelas que vão me satisfazer de uma forma leve e sadia com quem vai estar comigo. Um lugar onde só eu não existo é um lugar onde eu posso reconhecer os meus erros, onde eu consigo entender as minhas fraquezas e eu consigo melhorar. Não só para ser mais forte, mas para ser eu mesmo comigo mesmo. A B2Cast tá vindo com a clássica positividade do eu mesmo, moderna dos tempos de hoje. Vamos trabalhar o nosso eu sem deixar de olhar para fora. É importante também olhar para o outro e viver, entender o outro. Isso aí, frase de corte, hein? Para aí. Então, eu indo já pro casamento final aqui, tem uma pergunta. Se você, como você se vê, por exemplo, daqui um tempo pra frente, você tem uma perspectiva clara de como você vai estar, por exemplo, amanhã, daqui uma semana, daqui um ano, daqui anos? Tem uma noção sobre isso? E se como foi se mudando essa noção no decorrer da vida? Bom, quando eu era pequeno, eu dizia pra minha mãe que até os 25 anos eu iria morar fora da casa dela. Não porque eu tava cansado, mas era porque era uma meta que eu tinha colocado pra mim e eu compartilhava com ela. Antes dos 25 eu consegui, né? Fui morar fora da casa dela. Foi uma experiência muito louca, foi legal, foi ruim, foi uma vida adulta. Foi duro, mas também foi doce. Depois de outras experiências que eu tive, sozinho e com outras pessoas, independente dos lugares que elas ocupam e ocuparam na minha vida, hoje eu, em prazo de 5 a 10 anos, eu acho que eu vou ter me conhecido melhor. Eu vou ter entendido o que eu quero para minha vida e talvez aí eu consiga te responder melhor como será o vinho daqui a 10 anos. Mas respondendo hoje, a única coisa que eu consigo ver sobre o futuro é que eu vou me encontrar. É que eu vou não entrar na corrida ou falar que eu vou dar tudo de mim, porque eu sou o cara e eu tenho que fazer. Na verdade, eu não tenho nada. Vamos começar por aí. Segundo, a gente tem aqueles sonhos clichês para realizar: casa própria, carro próprio.
e hoje é essa corrida que eu tô começando a fazer. É isso que eu determino para mim num prazo de tempo curto, para que daqui a 10 anos eu consiga olhar e falar: no dia em que eu me entendi e eu coloquei uma meta que era real para mim, no dia que eu fui franco comigo mesmo, eu consegui chegar lá. Talvez, eu espero muito, daqui a 10 anos, nós dois vai estar explorado no norte com o V2Cast. Sincerão. Pô, boto fé. Irado. Mas até lá, eu sei que eu vou ser um Vini melhor do que eu fui ontem. Não por superação, mas por aprendizado e por evolução. Bom, muito bom. Eu não responderia essa pergunta porque ultimamente eu tô mudando muito de sonhos. Então, eu acho que seria bom de caminhar pra um ódio primal. Finalizar, você quer falar alguma coisa? Então fugiu. Meu pensamento sobre o porquê você deveria responder essa pergunta, olhando daqui a 1 ou 10 anos, talvez você possa ver qual era o seu momento e como você tá agora. Faz aquele comparativo de quem foi o Victor e de quem o Victor é. É que depois que eu tive uma quebra de perspectiva, de quebra de expectativa muito grande sobre o que eu queria de fato pra mim, ultimamente eu tô indo pra faculdades mentais muito introspectivas, então eu tô pensando sinceramente em estudar psicologia e ser um psicólogo. Então eu pretendo pro meu futuro já tá estudando e trabalhando nisso para que eu consiga alcançar essa minha meta. Enquanto trabalho nesses projetos como hobbies, como o V2Cast, as minhas poesias e quem sabe o meu sonho real de escrever uma noveleta ou uma novela. Quem é Wolf Maia perto de Victor Gabriel? Oxi. Não, pô, que isso. Então, caminhando pro nosso momento mais, sabe, contrabalanceado, mas ao mesmo tempo lá pra cima com uma trilha sonora, tudo está tudo pá. Nossa, ódio primal. Aqui, mano. Putz, essa foi muito boa. Bom, eu vou começar porque eu queria falar isso há muito tempo. Eu odeio berinjela, definitivamente. Odeio berinjela. Olha, eu odiava berinjela, mas tá rolando um romance assim, bem devagarzinho com berinjela, a gente tá se descobrindo. Eu odeio, ó. Berinjela é como aquela garota que eu nunca vou gostar. Ela pode parecer bonita pra algumas, mas pra mim ela não passa de uma garota. É só uma garota. Cara, que eu odeio plano pré-pago barato que tem uma propaganda muito boa. Porque ele é ruim, ele vai te deixar na mão quando você menos precisar. E quando você vê, você já gastou mais do que o plano mais caro no mês. Olha aí, ó. Pessoas da vida adultas que vão além de gostar ou gostar de berinjela. E sim, que sai do bolso. Questões financeiras. Baby da Telesp, lembre-se. Francamente. Bom, a gente fica por aqui, né? Bom, isso foi um V2Cast. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. Continue seguindo a gente nas redes sociais. No Instagram tem o Linktree, que você vai conseguir encontrar a gente em outras plataformas das quais possam ser um pouco mais fáceis para você acompanhar a gente e ver algumas novidades. Logo vai ter mais novidade vindo por aí. Eu não vou falar nada porque um pouco de suspense é saudável pro nosso... Uou. Nem eu mesmo seguindo o que ele tá falando, então é isso aí. Gente, isso foi mais um V2Cast e fui. Até.